Boa tarde, bem-vindo a todos ao nosso grupo aqui de hoje. Eu sou a Karen, nutricionista clínica aqui do Hospital 9 de Julho, e eu vou moderar a sessão de hoje, que vai falar sobre um tema extremamente relevante e atual, que é a correlação do consumo de ultraprocessados e a expressão gênica e características fisiometabólicas da síndrome dos ovários policísticos. Quem vai conduzir essa discussão hoje é a Letícia, que também é nutricionista aqui do Hospital 9 de Julho. E no final da apresentação, a gente vai abrir um espaço para vocês tirarem as dúvidas, tanto vocês que estão aqui presencialmente, quanto o pessoal que está assistindo online. Primeiramente, obrigada, Lê, pela sua disponibilidade e boa apresentação. Bom dia a todos, tanto o pessoal que está aí presencial quanto o pessoal do online. Eu vou falar um pouquinho da síndrome dos ovários policísticos e a relação com os alimentos ultraprocessados. Então, a gente vai ver várias características, vias metabólicas que interferem e como elas se correlacionam. Bom, então, explicando resumidamente a fisiopatologia da SOP, primeiramente, a gente tem ali no hipotálamo o gene RH, que é uma gonadotropina. Vai produzir uma diferenciação ali na pulsatilidade entre o LH e o FSH. Então, vai pulsar mais para o hormônio luteinizante e pulsar menos para o hormônio folículo estimulante. O que acontece com isso? Pulsando mais o LH, a gente vai ter o estímulo das células da teca ovariana a produzirem mais andrógenos. E pulsando menos o FSH, a gente vai ter diminuição da aromatase nas células da granulosa. Isso pode fazer com que tenha maior maturação celular, então maior também ovários policísticos. Também a gente tem um componente importante, que é o aumento da hiperinsulinemia, que no pâncreas vai causar a diminuição da insulina e a resistência à insulina. No fígado, vai diminuir a produção do SHBG, que é uma proteína produzida no fígado, que ela vai incorporar a testosterona livre na célula. Sem o SHBG, vai sobrar mais testosterona livre, o que vai fazer com que tenha mais andrógenos, porque a testosterona livre é um hormônio androgênico. Então, não vai ter a incorporação e vai ter mais DHT, que é dióxido de hidrotestosterona, na pele. Então, vai ter mais alopécia, mais pelos, as características sexuais masculinas mais presentes. Então, a gente tem que na SOP 6 a 16% das mulheres em idade reprodutiva apresentam essa síndrome. Ela tem impactos tanto reprodutivos, como a anovulação, infertilidade crônica, estéticos, né? Esse hiperandrogenismo que eu comentei, característico da síndrome, vai ter maior hirsutismo, que é a presença de pelos, acne, e alopecia, que é a queda dos cabelos. Em metabólico, a gente vai ter um aumento do risco cardiovascular, porque esse hiperandrogenismo também altera o sistema renina-angiotensina, o que vai aumentar a hipertensão e aumentar o risco cardiovascular. Então, a gente tem aí uma consequência, um aumento da síndrome metabólica, que é a intolerância à glicose, repercutindo aí na obesidade abdominal, né? Porque a gente sabe que o tecido adiposo, ele também colabora para a resistência à insulina, a dislipidemia, a resistência à insulina e a hipertensão. Então, essa imagem eu gerei usando o Genimania. A gente tem 84 genes correlacionando na SOP com as vias metabólicas, tanto da diabetes quanto da obesidade, do próprio tecido adiposo. E a gente vê que nessa SOP, o sedentarismo e a obesidade, eles atuam como catalisadores que amplificam a expressão da síndrome. Então, para comparar uma SOP de uma paciente em eutrofia,
aqui à direita e uma SOP com obesidade. Então, a gente vê que na SOP em eutrofia já tem esses genes que vão aumentar o estresse oxidativo, aumentar também a inflamação crônica de baixo grau. Só que na obesidade, por conta da presença do tecido adiposo, a gente vai ter muito mais esses genes que vão colaborar para a inflamação, para características hiperandrogênicas também e para a resistência à insulina. Então, o estudo de lá em 2023, em modelos murinos em ratos, revelou impacto profundo nos ovários. Então, a gente teve 436 genes diferencialmente expressos, esses genes tudo da inflamação crônica de baixo grau, aumentando a citotoxicidade celular, alteração no metabolismo da homocisteína e ativação da via do NF-kappa-beta de inflamação. Então, o estudo de Gambieri na Itália, com 100 pacientes com SOP, ele pegou 100 pacientes com SOP e 100 pacientes sem SOP, e deu exatamente a mesma dieta, os mesmos macronutrientes. Nisso, ele conseguiu ver que na SOP tem uma pior HDL, maior resistência insulínica, então, realmente, nessa síndrome tem agravado tudo isso, né, que eu comentei. Um outro estudo de Krug e colaboradores de 2023 viu que a NASOP triplica o risco de adicção a alimentos ultraprocessados, colaborando aí no transtorno alimentar até mesmo, né? Como tem essa prevalência de adição e como esse consumo de ultraprocessados é muito presente aí na síndrome. Então, o consumo excessivo não é uma falha de força de vontade, é uma condição comportamental. Então, a gente tem uma resistência à insulina, com uma sinalização quebrada, porque afeta diretamente os centros reguladores de fome e saciedade no cérebro, como eu vou mostrar, e o consumo compulsivo. Então, a sinalização química vai falhar em registrar a nutrição adequada, promovendo uma fissura fisiológica por energia rápida. Então, nesse slide, eu vou mostrar como a gente tem facilitadores para o consumo de ultraprocessados, pela praticidade, pelo baixo custo, pelo sabor hiperpalatável, marketing agressivo. E tem as barreiras, né, para não consumir esses alimentos, que é a falta de tempo, o cansaço crônico, a baixa habilidade culinária e o estresse emocional. Então, a gente tem o espectro do processamento, né, que os alimentos minimamente processados ou in natura seria, por exemplo, uma maçã. O processado é aquele que foi adicionado sal ou açúcar, uma maçã em calda com açúcar, e ultraprocessados são esses com emulsificantes, aromatizantes, alimentos que alteram o sabor, que vão ter alto tempo de prateleira, durabilidade extrema e hiperpalatáveis. Então, a gente tem nesses ultraprocessados muita pouca fibra, então baixo valor de qualidade nutricional. A gente também tem uma inflamação, alteração até na microbiota, porque hoje em dia os adoçantes alteram a microbiota intestinal, muito presente nesses alimentos. Então, combinando tudo, a sobrecarga de açúcares, alimentos extremamente calóricos, vai colaborar com tudo isso. Então, essa carga glicêmica extrema, gorduras trans também, que estão escondidas no rótulo, produtos finais de glicação, que também estão na fisiopatologia do câncer, disruptores endócrinos, toxinas, e são moléculas de sinalização inflamatória, não apenas como calorias vazias. Então, além de terem muito açúcar adicionado, também culminam para uma inflamação crônica de baixo grau. Então, a gente tem dentro da célula, esses alimentos ultraprocessados vão induzir essa inflamação, vai ativar cascatas de inflamação, como NF-kappa-beta, o estresse oxidativo, e vai ter uma alteração até na sinalização de insulina. Então, a esteroidogênese vai ter uma superestimulação de genes androgênicos também, o que a síndrome é o hiperandrogenismo e a hiperinsulinemia. Então, os ultraprocessados também vão ajudar nessa hiperandrogenemia. Então, a gente vai comer um alimento ultraprocessado, uma mulher com SOP, vai ter um pico, né, de glicêmico, então vai ter uma
insulina a mais, que não consegue entrar na célula porque tem essa falha na sinalização. Essa insulina a mais vai gerar o hiperinsulinemismo vai gerar o hiperandrogenismo, como a gente viu ali nos ovários, e vai agravar os efeitos da SOP, reiniciando o ciclo. Então, é um ciclo vicioso. Então, a gente tem que os alimentos ultraprocessados não são só calorias vazias, também são fisiologicamente como desreguladores endócrinos diretos. Então, a gente deve ter realmente um tratamento moderno para exigir uma engenharia comportamental em terapia integrada, como eu vou mostrar nos próximos slides. Bom, então, nesse artigo de Almeida, de 2017, colaboradores, a gente viu as barreiras e os facilitadores para esse consumo, né? Então, a gente tem a maior disponibilidade, conveniência, o preço e a publicidade. Então, a gente sabe que o Guia Alimentar da População Brasileira de 2014 fala para a gente consumir mais alimentos in natura e minimamente processados, mas a gente tem a realidade, né, com esse marketing agressivo, essas epidemias de obesidade, doenças crônicas, através dessas formulações de alta densidade energética, açúcares livres e baixo teor de fibra. Então, nesse estudo, a gente viu 48 adultos com entrevistas semi-estruturadas e análise de dado pelo teste Q quadrado. Então, viu como o ambiente urbano tem uma influência, porque a gente vê alimentos ultraprocessados em tudo quanto é canto, né? Então, onde a gente vai, tem um Oxxo, tem um mercadinho, sempre tem alimentos ultraprocessados, eles são extremamente acessíveis. E o que mostrou nesse estudo desses 48 indivíduos foi uma maior adicção a mais de 5 vezes na semana por bebidas açucaradas, fast food, biscoitos e salgadinhos. Então, as barreiras, né, que são bem menores, que é a aversão ao sabor, falta de hábito e preocupação com a saúde, que é só 30%. E facilitadores, então, prefere o sabor, as crianças gostam também, tem maior conveniência, e o vício e o baixo custo. Então, tem até aí uma frase: biscoitos e refrigerante eu guardo no trabalho, é só pegar e comer. São coisas muito baratas, as pessoas aqui não têm muito dinheiro. Então, o baixo poder aquisitivo atrelado ao ritmo urbano acelerado realmente tem a maior facilidade para o consumo desses alimentos. E fora a hiperpalatabilidade, né? O açúcar, a gordura, o sódio. Açúcar, gordura e sal são formulações que não existem na natureza e que os alimentos ultraprocessados têm justamente para ter essa adicção. E eles vão contra o saciamento natural, e essa hiperpalatabilidade está muito associada à resistência à insulina, porque come mais açúcares e tem essa resistência. Então, também tem o desejo da criança, né? Através da publicidade infantil, compra, às vezes, para agradar, acalmar a criança, acaba virando o consumo de toda a família. E tem desse marketing da indústria, né? O efeito dominó infantil. Então, a gente tem o propósito da indústria, ingredientes baratos, produção em massa, alta durabilidade, formulações cosméticas, tendo aditivos de sabor. Tudo isso é muito conveniente, é de baixo custo, hiperpalatável e vício. Gera vício e modula o comportamento do consumidor. Então, o que a gente deve fazer é restringir o marketing, a publicidade, principalmente para o público infantil, utilizar medidas regulatórias, até pensar em alguma possível taxação, valorizar os sistemas alimentares locais, proteger o alimentar tradicional brasileiro e democrar o acesso à informação nutricional clara, como a regra de ouro para o guia alimentar. Esse estudo eu acho muito interessante, também é da Lousada, né, e colaboradores. Ele mostra o impacto dos ultraprocessados no Brasil como um todo e viu como é alarmante esse impacto, porque comparou 2 anos diferentes e viu como em 2018 teve um avanço muito maior ali no estado nos estados mais vulneráveis, e viu que, por exemplo, muitas vezes a Nestlé traz esse consumo de ultraprocessados para povos vulneráveis e falam que é uma coisa boa, né? Falam que até é melhor que feijão, falam que bolacha passatempo é melhor que o feijão. Muitos. Então, a gente tem esse impacto, esse avanço dos ultraprocessados. Então, o objetivo do estudo foi realmente avaliar o impacto direto que o consumo de ultraprocessados exerce sobre a qualidade e perfil nutricional, né, na população brasileira.
Então, foi feito dois registros alimentares de 24 horas em dias não consecutivos. Foi contabilizada a adição do volume de açúcar e foi feita uma conversão volumétrica e depois extração nutricional feito pela TBCA e pela USDA. Então foi feita uma divisão em quintis, vendo qual que era o grupo que mais consumia. E o que realmente foi visto é que o grupo Q5, que mais tinha consumo de alimentos ultraprocessados, teve uma maior densidade energética, gorduras totais, gorduras saturadas, então com menos fibras, isso concluiu realmente como aumentou o consumo de ultraprocessados no Brasil. Então eu vou entrar um pouquinho no artigo de compulsão alimentar e obesidade na SOP. Então, a gente sabe que, de acordo com os critérios de Rotterdam, né, de 2014, a gente vê um aumento do hiperandrogenismo, oligonovulação e morfologia ovariana policística, mas que, sistemicamente, a gente tem o maior risco de resistência à insulina, de obesidade. A gente sabe que resistência à insulina está presente em mais da metade das pacientes com SOP, independente do IMC. Então, maior risco de desenvolver diabetes tipo 2, e a gente vai ver até ansiedade e depressão. Então, a gente vai ver o cruzamento dos critérios de Rotterdam nesse artigo com as diretrizes do DSM. Então, o ciclo fisiológico de recompensa: 33% das mulheres com SOP apresentam padrões alimentares anormais e compulsivos, risco de desenvolver depressão, porque o excesso de andrógenos e o cortisol elevado, por conta do estresse crônico, vai suprir a liberação de dopamina e serotonina no sistema mesolímbico. Então, aí que entra os ultraprocessados. Como é hiperpalatável, é gostoso o alimento, faz com que tenha a serotonina, que é realmente o que está quebrado na SOP, né? Então, começando ali pelo sistema adiposo, a obesidade vai gerar inflamação sistêmica de baixo grau, resistência insulínica. Nos ovários, essa hiperinsulinemia vai estimular a produção de andrógenos, como eu comentei, queda do estradiol. No trato gastrointestinal, vai ter até a redução da CKK, que é a colecistoquinina, que é o hormônio da saciedade. Então, com essa redução, vai até ter um aumento da resistência à leptina, resistência à insulina, induzindo o hipotálamo de novo, e vai ter alteração da pulsatilidade ali do LH e FSH, como eu comentei no primeiro slide, culminando tudo nesse ciclo vicioso da SOP. Então, a hiperinsulinemia compensatória vai gerar resistência à insulina cerebral. O cérebro vai ignorar esses sinais de saciedade. Níveis altos geram resistência à leptina, vai bloquear os receptores hipotalâmicos. A supressão pós-prandial é defeituosa e a secreção reduzida do CKK, ligada ao excesso de testosterona, que é um androgênio, né? A testosterona livre. Então, alta prevalência de transtorno de compulsão alimentar, impulsionada também por baixa autoestima, que, como eu falei, o hiperandrogenismo clínico e laboratorial. O clínico vai gerar aumento da acne, da alopécia, o que vai gerar baixa autoestima nessas pacientes. Então, o excesso de andrógenos vai suprimir a liberação de dopamina, realmente. E a comida acaba sendo o gatilho para essas pacientes que estão já com a dopamina e a serotonina muito disponíveis. Então, nesse artigo, especificamente, eles usaram dietas hiperproteicas, né, e viram benefícios para a colecistoquinina e o GLP-1, restaurando a saciedade. E também uma conduta que eu gosto bastante é utilizar fibras solúveis para retardar o esvaziamento gástrico, melhorar a resposta glicêmica. Então, colocar fibras solúveis, principalmente nos lanches intermediários e proteínas, também pode ser importante para a saciedade e para diminuir essa resistência à insulina. E a prescrição de exercícios está desatualizado, mas hoje em dia, pela OMS, é o mínimo de 300 minutos por semana ou 150 minutos de semana vigoroso. Então, fala de exercício aeróbico e treinamento intervalado HIIT para reduzir também a Roma-IR e o IMC. Também tem o pilar, que é o comportamental, não podia deixar de falar dele, que a TCC teve muita evidência, terapia cognitivo comportamental, em relação ao SOP, em relação a esse comportamento compulsivo, para reduzir os episódios de compulsão alimentar e reduzir o score de Eating Disorder Examination Questionnaire e atuar na remissão da depressão também.
E a gente tem, em relação aos análogos de GLP-1, né, liraglutida e semaglutida, atuando nos receptores do hipotálamo para reduzir a fome e induzir a plenitude gástrica. Então, é muito superior à terapia comportamental isolada na redução da preocupação com a comida e para fazer o controle metabólico. Então, como esse artigo é de revisão, ele pegou alguns artigos, fez essa revisão e viu benefícios dos análogos de GLP-1 na SOP. Claro que precisam de mais estudos para concluir isso. E também a bupropiona e a naltrexona para atuar no sistema mesolímbico, que eu comentei que ele estava alterado na SOP, e aí, assim, pode ter essa diminuição pela adicção a alimentos ultraprocessados. Então, a gente viu que a SOP tem uma abordagem multifatorial, tratar apenas disfunção ovariana não é o passo, precisa realmente quebrar esse ciclo vicioso para restaurar a sinalização hipotalâmica com o reparo do sistema de recompensa. Então, é realmente endócrino com psiquiatra, com nutrição, para poder resolver essa síndrome da melhor forma. Então, eu peguei um conjunto de artigos para mostrar para vocês a prevalência, né, que eu comentei dessa síndrome metabólica com mulheres com SOP, o uso de letrozol, de metformina no tratamento de infertilidade foi muito benéfico. E todas as mulheres que eu comentei que têm a resistência insulínica, mesmo com IMC eutrófico, têm já indicação de metformina. Então, todos esses estudos também mostram a inflamação em relação a microRNA no ovário. Então, a gente vê que realmente como a comida e a dicção é muito importante. Então, dá para falar para uma paciente com SOP, apenas evite alimentos ultraprocessados? Não dá, né? Porque a gente viu como é complexa, como é um ciclo vicioso. E orientar a restrição sem alterar o ambiente ignora a adição química impulsionada pela resistência insulínica e a fricção imposta pelo ambiente obesogênico. Então, não dá para falar para essa paciente apenas evite. Você pode pensar em substituições, né? Substituir um embutido por algum outro tipo de alimento. Então, tem outras maneiras. Eles não são apenas calorias vazias, eles são desreguladores endócrinos que exploram a biologia vulnerável da paciente com SOP. Então, a gente tem que fazer essas estratégias de neuroadaptação e redução de danos, ajustar a rotina e a facilitação do ambiente alimentar, e educação alimentar focada em desarmar o ciclo de adição dos alimentos ultraprocessados. Eles não são falhas na contagem de calorias, eles são desreguladores endócrinos, em que a biologia vulnerável da SOP, em relação a esse hiperandrogenismo, essa hiperinsulinemia, eles ajudam realmente a aumentar esse açúcar, aumentar a hiperinsulinemia, então é um vício mesmo. Então, o tratamento moderno, multidisciplinar, que nem eu comentei, para poder dar autonomia também para esse paciente. E até explicar, eu gosto muito no ambulatório de explicar para as pacientes em relação ao rótulo dos alimentos ultraprocessados, mostrar o que elas estão comendo, que aí sim elas vão ter empoderamento nas escolhas delas. E as referências. Obrigada, Lê, mais uma vez pela sua disponibilidade. É um tema realmente muito interessante, porque a maioria das mulheres que sofrem dessa síndrome nem tem essa noção de que a alimentação influencia tanto assim e de que é uma síndrome multifatorial, né? Às vezes elas procuram o médico achando que é só um tratamento clínico e a gente viu que envolve muitas outras coisas. Pô, parabéns pela apresentação, viu? Foi muito esclarecedora. E agora a gente vai abrir um espaço para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Vou começar pelo pessoal que está aqui, se tiver alguma dúvida, e depois eu vejo as dúvidas do chat. Parabéns, Letícia, pela apresentação muito enriquecedora e você trouxe isso brilhantemente de como o ambiente obesogênico favorece, né, o acesso. É muito fácil com esses alimentos, né, hipercalóricos e industrializados e como isso tem influência na saúde da mulher, né? Acho que a SOP hoje em dia é muito estudada, mais do que muitas outras doenças metabólicas femininas, vamos dizer assim.
Então, achei ótimo e foi muito bom mesmo, e bem esclarecedora. Não tem nenhuma Obrigada. pergunta específica, não. É só isso. Letícia, parabéns. Muito esclarecedora, bem, muito completa, né? Até visualmente também muito bem feita, construída a sua apresentação. E realmente é um alerta porque não só quem sofre com SOP, né? Para todos nós, porque a gente pode cair nesse ciclo também. Né? O ambiente favorece, é o que você trouxe, o ambiente favorece ainda a indústria com a máquina de marketing que tem, consegue ter mais força do que a política pública, porque a gente fala com as pessoas sobre o guia alimentar, todo mundo fica com uma cara de Y. As pessoas não têm conhecimento, principalmente não só pessoas com um nível socioeconômico um pouco maior, mas pessoas, principalmente quem vive já numa vulnerabilidade maior. Então, parabéns, acho que é isso mesmo, é com pesquisa, é com ensino, é com aula que a gente consegue ir multiplicando e divulgando e acolhendo as pessoas. E eu achei muito interessante, realmente eu não tinha conhecimento de que eram tantas circunstâncias envolvidas, né, na fisiopatologia. E me chamou muito a atenção que até mesmo pacientes que têm IMC eutrófico se beneficiam, né, de metformina, do tratamento multimodal. Então, você tem um IMC bom, você não precisa passar na nutricionista, é só esse tratamento e pronto. Não, precisa ter um tratamento em várias frentes e de forma multidisciplinar. Parabéns. Eu dei uma olhadinha aqui no chat, também não tinha nenhuma dúvida. O Alex está te parabenizando, diz que foi excelente. O João deu um parabéns pela ótima apresentação. E a Lari escreveu: maravilhosa, eu tenho SOP e realmente todos esses desafios são reais. Apresentou a teoria de um ciclo muito complexo de forma muito clara. E eu tenho uma pergunta para você, Lê. Como você falou, é um tratamento multifatorial, envolve uma equipe multiprofissional, mas eu queria saber se, assim, você acha que é possível, quando uma paciente com SOP vai ao consultório, só com essa mudança de hábitos, né? Você explicar essa questão, dos ultraprocessados, essa mudança de hábitos de alimentação, você acha que já é possível ver uma melhora, assim, significativa? Ou você acha que realmente, assim, claro, aliado ao tratamento clínico, né? Mas sem envolver necessariamente essa parte da terapia comportamental, porque às vezes também, falando em mulheres de situação mais vulnerável, também não tem muito dinheiro para, né, condições financeiras para arcar com todo esse tratamento. Obrigada pela pergunta, Karen. Então, vou falar um pouquinho disso. Eu atendo pacientes com SOP lá no HC, que são pacientes que não têm uma boa condição socioeconômica. Então, eu vejo muito isso, essa dificuldade, acesso a, por exemplo, psicologia é mais difícil. Muitas vezes a gente está falando de um sistema público, né? Então, todas essas pacientes com SOP, além da SOP, elas sempre têm outras questões, questões psiquiátricas, questões familiares, socioeconômicas muito importantes. Então, como eu faço para orientar essas pacientes em relação à dieta, em relação do que é melhor, quais são as escolhas? Eu gosto de trabalhar com redução de danos para essas pacientes. Então, eu gosto de, por exemplo, a paciente está com requeijão, vamos tentar colocar um requeijão light, é a única coisa que ela vai conseguir comer, né? Que é mais barato. Às vezes, eu já atendi paciente que não tinha dinheiro para comprar um queijo, que só tem manteiga, margarina, né? E requeijão. Como que eu vou atender essa paciente? A gente tem que entrar mesmo na rotina e fazer o melhor possível para essa paciente, conforme as condições dela mesmo, né? Agora, para as pacientes que têm já um pouquinho mais de condição, que também vão lá no HC, eu tento sempre evitar doces de forma isolada, então evitar comer doces em períodos de jejum, por exemplo, a pessoa vai comer um doce no meio do lanche da tarde, sem nada no estômago. O que vai acontecer? Vai aumentar essa glicose no sangue, vai gerar a insulina não funciona muito bem,
vai gerar hiperinsulinemia, depois o hiperandrogenismo. Então, eu gosto de falar, come um docinho depois do almoço, depois do jantar. Eu não vou restringir doce, eu vou pensar sempre em substituições para essa paciente. Então, dessa forma, eu gosto de trabalhar, sempre substituindo. E eu vejo que as pacientes que estão voltando para mim, elas conseguem aderir às condutas na maior parte do tempo, mas é sempre, a SOP é sempre um desafio. O ideal é realmente ter uma conduta que pegue a psiquiatria, a psicologia e a nutrição para poder trabalhar todo mundo junto para funcionar da melhor forma, né? Mas por parte da nutrição é assim que eu trabalho. Obrigada, Lê. Mais uma vez, obrigada, pela apresentação, pelos esclarecimentos e obrigada pela presença de todos vocês aqui também.